hoje nós vamos falar sobre ansiedade, como a hipnose pode ajudar, pode auxiliar, pode melhorar, né, a condição da ansiedade daqueles que sentem este problema, né? A hipnose, muitas das vezes, ela é procurada já depois de muito ter sido as alternativas primeiras não terem sido atingidas, né? Foi procurado médicos, foram procuradas várias formas de melhorar esses sintomas, porém não foi conquistado naquele momento, depois é que vão atrás da hipnose. Não quero dizer que a hipnose seja a primeira alternativa e seja a solução, né? Mas um auxiliar muito benéfico. Claro que você vai atrás de profissionais, né, médicos, enfim, mas se você conseguir entender que a hipnose ela tem essa eficácia, ela vai ajudar muito mais rápido nesse processo. E o que é esse processo de ansiedade? Nós temos que lembrar que a ansiedade ela faz parte da nossa vida. É caminhada, evolução, né? O quesito medo é uma preservação que o nosso corpo físico ele tem para justamente de não ser tornarmos situações precipitadas. O medo, a ansiedade, elas fazem parte para a nossa sobrevivência. Então, aquele medo que é natural, aquela ansiedade que é natural, ela faz parte do nosso cotidiano. Mas só que quando ela se torna algo já prejudicial, uma situação ruim, aí nós temos que observar já com mais cuidado, né, esses sintomas. Então, inicialmente, a ansiedade ela faz parte da nossa vida, né, do nosso cotidiano, faz parte da nossa sobrevivência. O corpo físico, muitas das vezes, é automático, né, isso nos remete a essa preservação, mas depois que aquela ansiedade de algo que ainda não existe, de situações futuras, que fica muito repetitivo e excessivo, aí é algo que deve ser procurado profissionais para esse melhoramento. Então a hipnose, a gente vai falar já já, como é que ela vai inserir-se, como é que ela vai acionar, né? Como nós falamos semana passada, como é que ela vai ultrapassar o fator crítico e entrar no subconsciente para mudar a reprogramação daquele estado negativo. Da ansiedade, que ela faz parte da nossa vida de autopreservação, mas quando isso se torna excessivo, se torna perigoso e ruim, então já deve-se, né, observar e procurar melhores tratamentos. Então aí nós temos, eu fiz aqui um esquema, aí eu vou só comentando rapidamente aquilo que eu preparei aqui para vocês. Como descobrir se eu sofro de ansiedade? Os momentos que antecedem uma entrevista de trabalho, os momentos que antecedem a entrevista de trabalho, aquela sensação do time de futebol que vai jogar, você quer que o time vença, aquela primeira namorada, quem lembra da primeira namorada, ou quem, né, teve esse primeiro momento de contato com uma pessoa que não conhece ainda, gera-se ali aquela ansiedade. Isso tudo faz parte, né? Isso tudo faz parte da nossa vida. Quando essa ansiedade, ela muda o foco, ela muda de sensação, então já tem uma programação ruim aí, quando ela se torna muito repetitiva e duradoura, né? Então nós temos que observar esse processo. Então eu coloquei aqui, quando a gente está em busca de um trabalho, está numa busca de conhecer uma pessoa nova, quando acontece alguma coisa que a gente quer muito, aí fica naquela ansiedade. Tudo isso faz parte, né, da convivência. Então, todos nós não deixamos de ter essa ansiedade, tá? Então, isso faz parte. Vou lembrá-los. Quando aquela programação ruim começa a se fortalecer, então vamos ter que observar e buscar alguma forma de ajuda. Então, uma crise de ansiedade pode se manifestar de maneira diferentes em cada pessoa. Os sintomas são bastante variados, podendo ser físicos e psicológicos. Os mais comuns são, aí tem alguns aqui, a ansiedade vai variar de pessoa para pessoa. Cada um vai ter reações. Nem sempre quer dizer que uma determinada pessoa
tem aqueles sintomas que aquela outra pessoa vai ter os mesmos sintomas da mesma proporção. Né? Isso vai depender muito da fisiologia da pessoa. Mas, por exemplo, a pessoa que está com depressão mais aguda, ela vai ter o taquicardia, vai ter sudoreses, falta de ar, vai ter tremedeiras, cansaço, boca seca, insônia, diarreia, náuseas, medos, tensão, tonturas, irritabilidade, dificuldade de concentração. Então são alguns pontos que aquela pessoa que está sofrendo de ansiedade, ela vai ter, de certa maneira, né, ela vai ter essas reações aqui. Então, tonturas, boca seca, aquela angústia que parece que não passa. E nós estamos vivenciando um momento, pessoal, né, dessa pandemia, que muitas pessoas não estão conseguindo saber reagir com ela. Né? Não sabe se sai de casa, e se sai de casa como é que vai fazer, até quando isso vai durar, como é que eu vou lidar com isso de maneira, depois que tudo isso passar, como é que eu vou lidar com tudo isso, porque eu conheço pessoas que estão aí realmente fazendo o isolamento conforme, né, não saíram de casa ainda, como é que essas pessoas vão reagir quando saírem de casa. Então a ansiedade ela pode começar a criar aí algo mais forte nessas pessoas, por exemplo, se elas não tiverem um controle, né, da mente, tiver um controle das suas ações. Então tem muitas pessoas aí que podem manifestar essas causas aqui que nós citamos, mas podem ser sim tratadas, tá? E vocês lembram, vocês que assistiram a nossa live semana passada, lembram que todo esse processo de ansiedade, de angústia, ela se encontra muitas das vezes lá no subconsciente. E a ansiedade também pode ser gerada por hábitos do dia a dia. Começa a criar toda a vida aquele mesmo costume, determinada situação, que quando vai partir para uma outra não consegue. Né? Temos que lembrar que a nossa história do passado é uma construção da nossa mente. É uma construção na nossa mente. Então nós temos que observar o que é que nós estamos fazendo todos os dias, controlar determinadas ações, em detrimento de outras, né, que não são boas. Isso tudo é um controle da mente. Na neurociência, nós temos que observar que há estruturas, né, estruturas de sinapses, estruturas que ligam um neurônio a outro, tudo isso ali no âmbito físico. Mas nós estruturamos semana passada aqui o consciente, o inconsciente e o subconsciente. Né, o subconsciente no meio aqui. Consciente, subconsciente e inconsciente. A estrutura da mente. Não quer dizer que uma parte do cérebro está o consciente, outra parte está o... Não. Isso é só um modelo que nós temos para entender como funciona. Tá bom? Então a ansiedade, as angústias, elas estão acionadas lá no subconsciente, elas não se perdem. Situações lá do passado que nós falamos, por exemplo, lá na infância, determinada frustração, determinado trauma que ocorreu por lá, aquilo lá não se perde. E ela vai ser encadeada no momento presente, de alguma forma. Nós citamos pessoas que fumam, por exemplo, que elas, não, eu fumo porque eu gosto para desestressar, para acalmar mais. Isso a mente consciente, ela dá essa resposta. Mas a mente subconsciente, ela já entende de uma outra maneira. Que foi uma situação, um trauma lá no passado, que agora fumar traz essa paz. Né? Esse costume, esse hábito que foi criado. E para criar um novo, precisa aí ser acionado outras novas sugestões. Então aí é onde entra a hipnose. Falamos do fator crítico. Quando o fator crítico ele é abaixado e a sugestão aciona lá no subconsciente, então as melhorias aí. No mesmo caso, por que eu estou trazendo isso novamente? Para lembrar que a ansiedade tem todos esses sintomas aqui. O cansaço, boca seca, tontura, medos, essa tensão, tudo isso pode ser modificado. Já que foi criado um hábito para essas situações, podem ser criados novos hábitos para eliminar esses pontos negativos. Tá? Então a hipnose vai vir com as sugestões novas para ressignificar tudo isso. Volto a lembrar, medo, ansiedade, elas fazem parte da nossa estrutura. Mas só que quando isso se torna excessivo e se torna algo negativo, aí nós temos que começar a repensar determinadas
posições que nós pensamos, né? Determinadas cogitações para uma melhoria. O medo ele faz parte da nossa vida, para nós nos preservarmos. Por exemplo, se olha uma cobra, já que não é que a gente vai avançar, mas a gente vai ter um cuidado, por exemplo, até aquele cuidado o corpo reage. Né? Há um local que a gente anda e aí a gente percebe que ali está escuro, aí é um pouco perigoso, a gente já aciona aquele medo, né? Mas é mais para preservar. Vocês estão percebendo que isso faz parte da nossa vivência. Quando essa ansiedade ela se torna nesses pontos que nós falamos aqui, aí nós temos que começar a observar, de fato, o que está acontecendo. Se isso é negativo, aí precisa ser mais dedicado uma atenção, tá? Então vocês podem comentar aí, tá? Quem estiver assistindo, quem quiser comentar alguma coisa, nós estamos aqui. Eu estou seguindo aqui, pessoal, um roteiro que eu fiz para só não perder o foco aqui, tá? Então, uma crise pode acontecer de repente. E como o cliente normalmente não consegue controlar os sintomas, tende a ficar ainda mais nervoso. Em pouco tempo, esses distúrbios de ansiedade começam a prejudicar a performance no trabalho e no convívio social. A pessoa passa a ter dificuldade até mesmo em realizar simples tarefas do dia a dia. Então esse lado negativo é isso. Quando a ansiedade começa a atrapalhar no seu trabalho, começa a atrapalhar na sua convivência social, nas suas tarefas do dia a dia, então isso já, né, tem que ser tratado de uma maneira mais cuidadosa. Né? Então falamos aqui esse ponto interessante, quando essa ansiedade começa a atrapalhar na sua vida cotidiana, então tem que ser utilizado aí um trabalho, um trabalho de procura de profissionais que possam ajudar a melhorar essa situação. Então a hipnose, vou voltar, né? A hipnose ela vem justamente para acionar o subconsciente, aquilo que está trazendo, ocasionando tudo isso. Se for o caso de situações do passado, quando eu digo situações do passado, é lá na vida, no começo na infância, na adolescência. Nós sabemos, pessoal, toda a nossa história é gravada. Até mesmo, meu amigo, mas não teve nada lá no passado. Se nós começamos a imaginar um hábito que criamos agora, também pode ser acionada a hipnose aí e perceber o que está acontecendo, tá bom? As consequências, muitas vezes, o isolamento permanente, negativo, pensamentos negativos e a baixa autoestima. Afeta tudo isso. Pessoas com a estima baixa, né? A baixa autoestima, que é um pouco redundante isso, mas quando a pessoa está com a estima baixa, está com pensamentos negativos, só quer viver em isolamento. Então isso tudo pode ser ocasionado tanto em hábitos mais recentes como em hábitos mais antigos. A mente ela criou aqueles distúrbios, aquelas situações. Aí a hipnose, temos os remédios, né, que vão acionar o cérebro para melhorar, tem a endorfina, todo aquele emaranhado, e a hipnose vai atingir a causa do problema. Né? A hipnose ela vai acionar com aquelas sugestões que nós iniciamos lá na primeira live. Nós falamos e citamos alguns exemplos. Né? Tem aqui, o Bosco Doura está falando, a ansiedade também pode atrapalhar o sono. Exatamente, Tibosco. O sono, muitas das vezes, algumas pessoas, né, alguns casos, vamos citar aqui alguns exemplos de algumas pessoas que não conseguem dormir à noite, tem problema de insônia, pode ser já um problema de ansiedade. Né? Um dos fatores também é atingido, exatamente isso que você fala. O sono, quando você não consegue dormir direito à noite, a preocupação demais em determinadas situações, é a ansiedade ali colocada. Agora tem que observar se essa ansiedade está num nível moderado ou já num nível que não está conseguindo mais entender e nem controlar ela. Tá? Então nós temos aqui como funciona a hipnose clínica, nós já mostramos aqui, no lado da ansiedade, nesse caso do sono, que o Tibosco falou, a pessoa está com problema de insônia, a hipnose vem para trazer aquela ressignificação.
né? Inclusive até um dos primeiros pontos que alguns clientes procuram. Eu não estou conseguindo dormir, eu estou com insônia excessiva há um bom tempo. E tem muitos casos que foram solucionados com a hipnose de pessoas que tinham esse problema e com uma ou duas sessões de hipnose, né, já conseguiram voltar ao seu estado, melhoraram muito significativamente, 95%. Eu não vou dar 100%, porque comprovadamente 100% a gente não pode, né, dar certeza, mas em 95% dos casos que eu já passei e alguns colegas já me falaram, deu um avanço muito importante, muito significativo, né? Relatos dos próprios clientes, tá bom? Então aqui o fato da hipnose clínica, a hipnose ela vai ter essa condição de trabalhar dessa maneira, de ressignificar. Muitas pessoas procuram, eu quero que tu tire meu medo, acabe com o meu medo. Não, nós não vamos acabar, nós vamos ressignificar. Porque não vou te dizer assim, acabar teu medo, porque isso faz parte da natureza humana. O medo também faz parte. Nós falamos lá, né? Para autopreservação. Então nós vamos fazer uma nova reprogramação da mente para mudar aquela reação que está atrapalhando. Vamos, por exemplo, pessoas que estão com problema de insônia, porque tem uma preocupação, por exemplo, no trabalho, ou não está conseguindo trabalhar um trabalho e aquilo está, né? Vamos tentar ressignificar toda essa possibilidade, tá? de momento. Então, a hipnose, como nós estudamos na semana passada, quando a sugestão ultrapassa o fator crítico e chega até o subconsciente para fazer toda essa mudança, todo esse processo de reprogramação mental, tá bom? Temos aqui, só passar aqui o slide. A diferença é que na hipnoterapia, o especialista ensina a intensificar a atividade cerebral, elevar o nível de concentração e direcionar os pensamentos para a superação de um trauma. Até porque grande parte dos distúrbios, como a ansiedade, são resultado de experiências traumáticas vividas ainda na infância. Elas acompanham o indivíduo durante anos, porém se manifestam em determinados momentos da vida. Nós falamos já isso. A ansiedade ela pode ter um gatilho na nossa vida presente, mas pode ter sido alguma coisa lá do passado. Um hábito que foi criado várias vezes. Eu vou citar aqui essa fala que é muito corriqueira. Você que aprendeu dos seus pais ou de qualquer outras pessoas na infância. Dinheiro é coisa ruim, dinheiro é sujo, dinheiro não presta. Essas sugestões elas acabam sendo gravadas na nossa mente. E muitas das vezes as pessoas hoje não conseguem ter riquezas, por exemplo, porque elas entendem, né, ou entenderam na infância que aquilo é ruim, aquilo não presta. Eu estou dando esse exemplo aqui para outros exemplos também. Vamos imaginar, tal coisa não presta, tal coisa não é boa, tal coisa... Você está percebendo que há reprogramação ali. Então a nossa mente ela acaba acostumando e vira aquele hábito. Para mudar um novo hábito, aí precisa de novo de várias outras sugestões repetitíveis, várias vezes para poder eliminar aquilo que foi gerado na mente. Tá? A nossa mente pode pregar muitas peças. Nós acreditamos ser determinadas ou fazer determinadas coisas, mas por trás nós somos muito mais fortes. Nós precisamos nos conhecer. E a auto-hipnose, que a gente vai trazer futuramente nas próximas lives, a gente vai mostrar como é feita, ela pode ser esse mecanismo de novas sugestões. Tá? Eu não consigo ser hipnotizado, eu não acredito na hipnose. Vou só relembrar isso para o quê? Para você entender que todos os dias da sua vida você passa por algum momento de hipnotização ou um momento hipnótico. Quando você assiste televisão, quando sai de casa para o trabalho. São mecanismos da mente. Muitas das vezes você já sabe como é que vai sair de casa para ir para o trabalho. Automaticamente você já liga o seu carro, sua moto, ou se vai a pé, você já sabe como ir.
Aí muitas das vezes você vai para o trabalho e aí esquece que está indo para o trabalho e vai para outro lugar. Você está tão concentrado naquela atividade. Então acabamos percebendo aí, eu não consigo ser. É questão de concentração. Lembrar daqueles 3 pontinhos que nós falamos lá da primeira live. O que é hipnose? Imaginação, concentração e foco. Temos foco, concentração. A nossa imaginação vai ser muito mais abrangente. Quando eu falo imaginação, vamos lembrar do subconsciente. Tá? Então, a ansiedade ela acaba entrando aí, nesse lado quando é negativo, nós temos condições, com novas sugestões, mudar esse cenário. Tá? Essa palavra cura, Wallace, a gente não pode usá-la. A gente vai dizer o quê? A gente vai ressignificar para melhorar a antiga programação. Cura, essa palavra, ela está mais para o âmbito da medicina. Nós vamos trabalhar com a hipnose no sentido de quê? De acionar o subconsciente, acionar novas sugestões para reprogramar a mente para uma melhoria. Tá? Eu não vou dizer aqui que é cura. Essa palavra cura não existe na linguagem hipnótica. Nós vamos usar o quê? Uma reprogramação que vai ser a melhoria de um estado que não está legal para um estado bem melhor. Né? Agora dizer que a pessoa vai curar, isso eu não posso dizer não. Tá? Nenhum outro hipnólogo também pode falar um negócio desse. Tá bom? Então ela pode sim ressignificar e pode trazer novos resultados para aquilo que está angustiando, né? Aquilo que está trazendo coisas ruins. Eu vou botar aqui outro slide. Veja alguns exemplos do que pode ser tratado. Isso aqui nós já falamos também. E a hipnose ela pode trabalhar com o tratamento da depressão, com a dermatite, o estresse, transtornos obsessivos compulsivos, distúrbios sexuais, claustrofobia, síndrome do pânico, insônias, né? O Tiburcio falou aí sobre insônia, a hipnose vai trabalhar com o tratamento da insônia, com o tabagismo, com o alcoolismo, com a obesidade. Então, todos esses fatores que a gente falou agora aqui, a hipnose vai trabalhar para uma ressignificação, tá? Para um melhoramento daquilo que você não está se sentindo bem e quer mudar. Tá? Lembrando, não é cura, é uma ressignificação da programação da mente. Tá? Aí nós temos aqui como é o tratamento da hipnose para a ansiedade. Quando o quadro de ansiedade já está instalado, dificilmente um paciente conseguirá se recuperar sem uma ajuda médica. Atualmente, existem diversos tipos de tratamentos. Entre os principais estão a hipnose e a terapia conversacional. Nos 2 casos, o profissional vai tentar descobrir o que causou o problema, para então fazer com que os efeitos sobre o paciente sejam minimizados. No entanto, o que difere as 2 técnicas é a forma como cada uma é realizada. Tá? Então, a forma que o tratamento da hipnose traz é entender o problema do cliente, é entender o processo, né, que ele traz, né, a história que ele traz, para ressignificar, para mudar aquilo que está acontecendo. No caso da ansiedade, quando ela se torna excessiva, se torna negativa, então a hipnose ela vai estruturar, né, através das sugestões, novas possibilidades para ressignificar aquilo que está trazendo angústia, está trazendo situações ruins. Tá? A Amparo está aqui falando, deixa eu só olhar aqui. A presença da ansiedade é possível sem algo aparente? Digo, ou tem a ver um histórico? A gente tem que entender justamente esse histórico. Ela não vai surgir do nada. Ela não vai assim, né, apareceu. Porque teve algo que acionou o gatilho. Então tem um histórico, a gente tem que entender esse histórico. Se foi mais o histórico mais antigo ou mais recente, aí é o cliente que vai, né, trazer a sua história e vai contar como é que tudo começou. Ele não pode não lembrar, mas através da fala o profissional vai começando a perceber, ligar os pontos para entender o que está se passando. Tá? Então pode ser um histórico mais antigo, mas pode ser um histórico também mais recente.
né, do caso da ansiedade. Vamos citar, por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo. Vou repetir, ela está com 2, 3 meses, né, que nós estamos nesse isolamento, e muitas pessoas não estão sabendo como lidar com isso. É um trauma mais recente, mas tem um passado já, né? São 3 meses de história. A pessoa que está nesses 3 meses no isolamento total, quando ela sair, como é que ela vai, né? Tem pessoas que vai estar tranquilo, mas vai ter outras que não vão saber lidar muito bem com isso, tá? É exatamente assim, Amparo. Ela sempre vai ter um histórico, seja mais longo ou seja mais curto, mas a ansiedade ela foi acionada por algum motivo, tá bom? Então a hipnose, ela vai trazendo essas ressignificações. Ela vai lá no ponto. A pessoa não lembra do porquê está com essa ansiedade, está acontecendo tudo isso. Mas ao ela falar, e na hora do transe, a pessoa está no transe hipnótico, e ela vai falando, né, seguindo as sugestões do hipnólogo, aí vai havendo, né, a ressignificação, vai lembrando daquilo que aconteceu. Ah, mas eu estou hipnotizado, eu consigo lembrar? Sim, você vai estar sempre no comando das suas ações, você não vai perder o controle. A pessoa está lá hipnotizada, né, a gente vê lá na televisão a pessoa com o olho fechado, com a cabeça baixa, ela vai estar sempre ali no controle. E assim acontece também na hipnose clínica, lá na clínica terapêutica, tá bom? Da terapia através da hipnose. A pessoa nunca vai perder o controle. O que vai estar acontecendo ali é somente o subconsciente agora sendo acessado, né? Que nós já falamos também na live passada. Então, com a hipnose, o profissional auxilia o cliente, né, a entrar em um estado de relaxamento profundo. Acessando o subconsciente, você vai mais profundo no seu eu interior, que costuma-se muito falar. Para nós podermos entender o que está acontecendo externamente, precisamos entender quem somos. Precisamos entender o que é que se passa dentro de nós. Então, a hipnose ela vai fazer esse processo. É nos entender para entender o que se passa. O que acontece muito é que tudo que se passa externo, nós não entendemos o porquê que se passa, né? Porque nós esquecemos parcialmente, eu vou botar isso entre aspas, da nossa, mas a nossa mente subconsciente ela não perde. Lembrar das gavetinhas, né, do armário e as gavetinhas. Todas as informações estão ali. Quando nós passamos por uma determinada situação ruim, foi acionado um gatilho ali. E desse gatilho, uma gaveta lá do passado, ela é aberta. Então, aqueles pontos que nós falamos anteriormente, né? Por exemplo, a insônia, a dermatite, a falta de ar, tudo são mecanismos que o corpo manda em detrimento daquilo que foi acionado através dos gatilhos negativos. Tá? Então vem aí a hipnose com novas sugestões, com novos gatilhos para ressignificar aquela gavetinha lá de uma situação ruim para mudar o aspecto dela. Tá? Então nós temos aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me falar. A partir de então, durante as sessões, é possível fazer com que a pessoa reviva esse momento repetidas vezes. Quando acontece um trauma lá na infância, por exemplo, quando faz uma regressão, a pessoa vai reviver aquele momento, aquela tristeza, aquele momento de raiva. Só que todo esse cenário ele vai ser modificado através da sugestão nova que será colocada. Por exemplo, uma tristeza que ocorreu, vai ser colocada uma sugestão positiva. Então a mente subconsciente ela já vai entender essa modificação. Quando o cliente volta, quando eu digo volta, né, do transe, quando ele está no momento consciente, ele já disse, ele relata, poxa vida, como é que agora eu estou simplesmente 100%, estou bem melhor daquela coisa ruim que eu estava sentindo. Porque estava lá. Mas todos os dias são acionados em nós gatilhos, sejam eles positivos como negativos. Mas como a nossa história, né, nossa história cultural, ainda é de colocar pontos negativos mais do que positivos, nós acionamos mais esses negativos. Por isso que determinadas coisas se tornam assim. E vem a hipnose para ressignificar todas elas. Tudo isso, pessoal, é fato, tudo isso é comprovado.
eu já estou atuando, eu atuo como hipnólogo clínico já há algum tempo, e já percebo dos meus clientes a melhora quando já, né, a gente termina toda a sessão. Os feedbacks são bem positivos. Então é essa possibilidade que temos com a hipnose. Vou repetir para vocês um detalhe importante. Quando a pessoa já tem um tratamento psicológico, a hipnose ela vem para auxiliar. Aqui como é que ela tem o seu trabalho, como é que ela atua, né, de fato. E é nesse sentido, pessoal. A hipnose para ansiedade, portanto, ajuda o cliente a encontrar o evento causador do trauma e trabalhar o consciente de maneira que ele consiga superá-lo por ele mesmo. Tá? Não é o hipnólogo que vai mudar, não é o hipnoterapeuta que vai na mente do sujeito, tirar aquela, né, grossamente falando, tirar e colocar outra. Aí vai depender também muito do cliente. O cliente tem que aceitar essa modificação. Não adianta somente o hipnoterapeuta acreditar nessa mudança, se o cliente não está disposto a isso. A mudança tem que partir da própria pessoa. A mudança tem que partir do próprio sentimento de querer mudar, porque aquilo que está ocasionando problema não está gerando coisas ruins. Não está ajudando no trabalho, não está ajudando em casa. Então a hipnose vem para isso. A auto-hipnose faz esse papel também. A auto-hipnose a gente vai trabalhar em outros momentos. Mas é isso que eu queria trazer para vocês hoje, pessoal, em relação a esse processo da hipnose, né, no quesito da ansiedade. Tá? Quem tiver alguma pergunta mais que queira relatar, né, para a gente falar aqui, porque a gente já vai fazer uma prática aqui, tá, dos dedos magnéticos. Elmi, você vai fazer aí, e se você me induzir a hipnose, eu não saio mais. Vamos acabar com esse mito. Não existe isso. Tá? Vai ser um teste simples dos dedos magnéticos. Nós vamos fazer com que esses dedos colhem um no outro, tá? Um no outro, e para testar a sua concentração. Aquelas pessoas que estão com alguma ansiedade, para ajudar também essas pessoas que estão com ansiedade a melhorar esse foco, né, essa concentração. Quem tiver alguma mais fala, quem quiser perguntar alguma coisa. Tá? Então hoje é essa ideia de entender esse processo da ansiedade. Ela faz parte da nossa convivência, mas quando ela se torna já algo exagerado, algo negativo, então a gente tem que começar a procurar ajuda, tem que começar a procurar rever determinadas coisas que ela possa estar atrapalhando. E a hipnose é uma dessas, um desses tratamentos. Tá? Vamos aí, todos que estão aí assistindo. O teste significa o quê? Vai ser a concentração, o foco e a imaginação, tá bom? Eu quero que todos aí se posicionem, quem tiver em pé se sente numa cadeira, se sente confortavelmente, tá? Se sentem aí, estiquem os braços de vocês nessa posição, fechando a mão nessa posição aqui e esticando os dois dedos, tá? Deixa eu só me afastar um pouco aqui da cadeira para ficar melhor visualizado. Estica o braço, tá? Estica o braço. Faça assim com os dois dedos, com a mão bem juntas. E coloque os dois dedos pontados para cima. Tá? Estica o braço e faz isso com os dedos. Eu vou contar de 1 até 10. E na medida que eu for contando, esses dedos vão colando. São dois ímãs. Imagina dois ímãs. Olha para eles, entre eles, e eu vou contar de 1 a 10. E na medida que eu for contando, eles vão se juntando até ficar colado. Até ficar colado. Eu vou contar de 1 a 10, e somente do 10 eles vão estar totalmente colados e juntos. Usem a imaginação de vocês. Olhem fixamente nesses dois dedos. Olhem fixamente nesses dois dedos. E eles estão se juntando cada vez mais juntos. 2, 3, mais juntos, mais colados. Mais juntos, mais colados. Use a concentração. 4, 5, eles estão se juntando cada vez mais. Isso. Está indo muito bem. 6, mais colados e mais juntos. Mais colados e mais juntos. 6, 7, 8, eles estão mais juntos, mais colados. Quando chegar no 10, somente no 10, eles vão estar totalmente juntos e colados. Ou até antes. 9, 10, colados, um no outro. Isso, use a imaginação.
usa a concentração. Mais juntos e mais colados. Continua com eles colados aí. Isso. Respira. Respira e solta. Com eles colados. E olha bem fixamente nos dedos. E imagina um cola super bonder. Aquela cola bem forte. Imagina ela sendo colocada nos dedos, nos ímãs. Isso. Respira e solta. E aí está sendo derramada essa cola dos dois dedos. Mais fortes, mais grudados. Eu vou contar de 1 a 3. Quando chegar no 3, eles vão estar totalmente colados. E você vai tentar soltar e não vai conseguir. Quando chegar no 3, somente no 3, você vai tentar soltar e não vai conseguir, porque eles estão totalmente colados juntos. 1, mais juntos e mais colados. 2, mais juntos e mais colados. 3, mais juntos. Tenta soltar e não consegue. Tenta soltar e não consegue. Isso, muito bem. Tenta soltar e não consegue. Isso, muito bem. Respira. E solta. Isso. Respira e solta. Isso. Eu vou contar de 3 até 1. E quando chegar no 1, vai soltar. Soltar. Você bem relaxado, mais tranquilo. Mais relaxado, mais solto. Bem mais feliz agora. 3, mais relaxado, bem mais feliz. 2, e vai soltando devagar. E 1, soltou. Isso, muito bem. Esse é um teste, pessoal. Esse é um teste. Eu queria perguntar para vocês quem foi que tentou fazer aí. Me deu feedback. Quem foi que conseguiu? Tá? Me diga aí se conseguiu. Quem não conseguiu também me diga como foi que fez. Como foi que não conseguiu, né? Mas me diga aí, me dê o feedback. Enquanto eu tomo aqui um copo com água, tá bom? Como é o mecanismo? Mais uma vez, estica o braço, estica os dedos e concentra o olhar entre esses dedos, entre esses ímãs. Imagina eles se juntar. Respira. Inspira. 1, 2, 3 vezes, 4 vezes. Até se sentir bem tranquilo. E esses dedos vão se juntando cada vez mais. Mais e mais, mais e mais. Cada vez mais colados, mais juntos, mais colados. Você vai respirando, se sentindo bem mais leve. Quando eles estiverem totalmente colados, você vai sentir um relaxamento bem mais agradável. Usando a concentração, usando a imaginação. E foco. Né? É isso. Esse é um dos testes para saber se a pessoa está suscetível à hipnose. Façam, tentem fazer. Se quem quiser tirar dúvida, me falem. Tá? Amigo, como é que a gente faz? Porque esse é um dos testes de suscetibilidade. Tem as mãos magnéticas, tem os olhos fechados. A gente, né, pode variar aí. Isso, pessoal, é um teste, né, para ver já de imediato, tá bom? Se a pessoa está suscetível ou não. É claro que na clínica é diferente o processo. Na clínica eu não faço isso. A gente tem um outro procedimento, um outro protocolo, tá bom? Quem mais tentou, quem mais conseguiu fazer? Tem o Alce que conseguiu fazer, de só basta concentrar, Amparo também conseguiu ali. Deixa eu ver aqui. Fazer a auto-hipnose, você for fazer uma meditação, busque um local tranquilo, busque um momento que não seja, você não vai ser atrapalhado. Ou vou fazer ali uma auto-hipnose. Eu quero pelo menos 10 minutos que vocês não mexam comigo. Busquem esses minutinhos. Sugiro momentos como ao acordar, um momento durante o dia. Recomenda-se muito, né, depois que almoça, ali, você passa ali uns 10, 20 minutinhos depois do almoço, relaxa um pouco. E antes de dormir também. São todos os dias, 3 vezes ao dia. Tá? É um dos pontos importantes que se você quer melhorar a sua auto-performance, né, no quesito de relaxamento, esse momento de concentração. 10 minutinhos do seu dia, você faz esse processo. Tá? É muito benéfico para uma mudança de hábito, mudança de pensamento. Tá? Para aqueles pensamentos ruins, melhorar gradativamente para outras situações. Conexões. Isso é comprovado, tá, pessoal? Alguma outra pergunta, alguma outra fala? Quem quiser tirar dúvida agora, para nós fecharmos a live.
É isso hoje, tá? Agradecer aí a presença de todos vocês por esse teste, né? Muito bom. Quem quiser assistir novamente a live, para fazer novamente, para ver como é que faz, pode ficar à vontade. Essa semana ela vai ficar ainda aí no Facebook. Esse material, pessoal, infelizmente a gente já está passando esse material para o YouTube, infelizmente, né? E eu vou ter que tirar ele do Facebook. Eu vou passar essa semana, até sábado ou domingo a gente vai permanecer com ele no Facebook e depois a gente vai passar todo esse material pro YouTube. Tá? Quem quiser acompanhar lá, a gente vai estar lançando aí nos dias futuros. Esse nosso momento de live, nós temos aqui as bases, tá bom? Esse material aqui, casos clínicos de hipnose, do curso que eu fiz lá com o professor Luciano Sampaio, tá? É um material muito bacana. Temos esse daqui também, que é do professor, o professor Luciano também faz parte, tá? Do material aqui. Tem esse aqui de terapias de regressão, da Sofia Bauer. Aliás, perdão, Úrsula Markham. A Sofia Bauer é outra hipnóloga muito conhecida aqui do Brasil e do mundo também, tá? Esse livro aqui de terapias regressivas. Tem este material de PNL, tá? Que eu também trabalho com PNL e hipnose para reprogramação da mente. Manual de Programação Neurolinguística, do Joseph Condor. Tá? Na área da psicologia, temos o DSM, esse material da ansiedade tem lá do DSM-5. Eu tirei uma cópia aqui, esse material tá chegando ainda da internet para mim, mas eu já tirei uma cópia antes. E tem um material, os outros livros aqui que eu tenho impresso, tá? O Hipnotismo, Psicologia, Técnica e Aplicação. É um livro que eu também tenho impresso aqui. Temos também o Manual de Hipnoterapia Ericksoniana. Depois pode ser uma live nossa também, da terapia de Erickson, do Dr. Erickson. E também temos um material aqui, Os Segredos da Hipnose Conversacional, que nós até citamos aqui, de Luiz Souza. Tá? Todo esse material aqui, eu estudei, estou estudando, aliás, também, né? Não para de estudar. É um material para nos ajudar e auxiliar na parte teórica, e a parte prática da hipnose é essa vivência. Eu tenho aqui o Lucas Naves, que eu também tenho um curso dele, tá? Esse material dele aqui que eu tirei impresso, que permitiu. E assim, esse material, pessoal, quem quiser também, a gente poder formar grupos de estudo, quem quiser conhecer um pouco mais da hipnose, é um material muito bacana, tá? Juntando a hipnose com... eu estou me formando em psicanálise, a gente tem que conhecer toda essa estrutura. A psicanálise dá uma base muito bacana, muito fortalecida para entender o que é hipnose também. Porque o Freud, né, iniciou isso lá atrás, apesar de ele ter deixado a hipnose lá no começo da carreira dele. Mas a hipnose faz parte desse processo, tá bom? Quero agradecer a todos vocês hoje, agradecer nessas nossas 3 lives, desse conhecimento tão vasto, tão bacana que é a hipnose. Então, um grande abraço a todos e até a próxima live. Nós tivemos nessa trilogia e em breve nós estaremos de volta aí com novas temáticas, novos conhecimentos nessa área da hipnose clínica. Um grande abraço a todos e até a próxima.